Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero contar sobre o meu testemunho e como foi o processo da minha conversão para que vocês possam me conhecer. Eu tenho 25 anos, sou casada e moro em Fortaleza e o processo da minha conversão durou um tempo. Desde criança eu frequentava a igreja católica com a minha mãe e isso perdurou até a minha adolescência e foi quando eu me desviei completamente. Eu deixei de ir à igreja, deixei de falar com Deus, porque eu tinha esse costume quando eu era criança, e fui experimentar as coisas do mundo. Só que desde criança, tinha uma tia que ela era evangélica, e quando a minha mãe deixava, eu ia com ela nos cultos, e eu sentia alguma coisa diferente quando eu ia com ela nos cultos, sabe? Eu sentia como se eu tivesse mais próximo de Deus. Eu realmente sentia como se eu estivesse tendo uma experiência com Deus. Só que era muito raro eu ir com ela, eu não tinha realmente aquela convicção de quem o Senhor era. E em 2015, eu fui convidada por uma pessoa que estudava comigo, eu fazia o segundo ano do ensino médio, e eu fui convidada para conhecer uma igreja, e eu gostei muito dessa igreja, eu senti realmente uma coisa diferente pulsando no meu coração. E foi ali que foi a primeira vez que eu aceitei Jesus. Só que alguns meses se passaram e eu acabei saindo da igreja, porque eu não tinha mais contato com as pessoas que me levaram. E como as condições financeiras da época eram mais difíceis, né, eu não trabalhava, eu ainda estudava, e eu acabei deixando de ir. E aí realmente foi quando eu me desviei e não tive mais contato com Deus, assim, no meu dia a dia. E segui minha vida, agindo sozinha, com o que eu achava e julgava que era certo, mas quando as coisas davam errado, eu voltava para Deus, orava, pedia ajuda, mas eu nunca realmente me rendi aos pés dele. E Deus é tão maravilhoso que ele tem paciência conosco, né? Ele tem paciência no nosso processo e ele sabe exatamente o dia em que vai nos pegar, né? Se a gente pode dizer assim. E em 2022 eu estava noiva e eu sentia um vazio que festa, que bebida, que relacionamento nenhum nunca conseguiu tapar aquele vazio, sabe? Nunca conseguiu preencher aquele vazio que eu sentia. E foi quando eu me lembrei daquela igreja que eu frequentei em 2015. Então, anos depois, eu me lembrei daquela igreja porque realmente ela me marcou muito. E aí eu comecei a assistir os cultos online nas quartas-feiras. E eu não contei isso para ninguém porque o meu atual esposo, né, na época era noivo, ele era católico também. E ele eu tinha medo assim de ser julgada, sabe? Por ele, pela minha mãe, porque eu, na época eu morava com ela. E aí eu comecei a assistir sozinha, online, os cultos, e não falei para ninguém. E aí foi quando eu senti no meu coração a necessidade de voltar a ver os cultos, e eu lembrei de uma Bíblia que eu ganhei na primeira vez que eu fui naquela igreja, lá em 2015. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu não entendia muita coisa, mas continuei lendo. E continuei lendo e foi passando meses e eu continuei assistindo os cultos de forma online. E na época eu ainda tinha hábitos do mundo, né, de sair, de beber, de ir para festas, enfim. E com o tempo isso foi parando. Eu não tinha mais vontade de beber porque eu me tornava uma versão muito pior, muito ruim, e eu não gostava daquela minha versão, então eu tomei a decisão de parar de beber. E comecei quando eu ia para casa do meu esposo, na época namorado, quando eu ia para casa dele, eu levava a minha Bíblia. E eu tirava momentos do meu dia para ler a Bíblia. E o meu esposo começou a ver aquele movimento.
Achou estranho, porque eu nunca tinha tido esse hábito, mas eu comecei a ler a palavra e continuei assistindo os cultos online e continuei lendo a palavra. Isso foi mais ou menos no meio do ano de 2022. E em 2023 eu já estava constante nesse hábito e eu comecei a orar ao Senhor. Pai, eu quero muito ir para a igreja com o meu esposo. Eu não quero ir sozinha. Eu quero ir presencial, mas eu não quero ir sozinha. Eu quero que ele vá comigo. E aí eu orei por alguns meses sobre isso. E aí chegou em maio de 2023 e a gente passou por em frente, né? A gente estava andando de carro e a gente passou em frente a uma igreja aqui do meu bairro. E aí ele disse essa frase: Carol, eu quero conhecer a igreja X, que era justamente a igreja que eu hoje frequento, que era a igreja que eu queria ir. Ele quis ir na que eu realmente tinha vontade de voltar. E eu fiquei, assim, abismada. Meu Deus, como é que ele quer me convidar para ir na igreja que eu realmente quero ir? Como é que ele sabe que da existência dessa igreja? Como é que ele teve essa vontade? Ele nunca teve vontade de frequentar nenhuma igreja sem ser a católica. Ele nunca teve essa vontade. Mas só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor muda o nosso coração. Só o Senhor faz com que brote aquela vontade no nosso coração, sabe? E aí eu fiquei muito feliz. Isso era uma sexta-feira. E aí eu falei: não, vamos no domingo. Eu quero muito te levar para conhecer no domingo. E aí eu acabei falando que eu tinha conhecido essa igreja há muitos anos atrás, né? E, enfim, no domingo nós fomos. Ele gostou da igreja e hoje, 2 anos depois, nós nunca paramos de ir. E não é sobre a igreja em si, mas eu confesso que eu aceitei Jesus nos cultos online, só eu e o meu celular. E foi naquele momento que eu aceitei a ele e foi no meu quarto. Não foi na multidão, foi eu e ele no meu quarto. Quando eu permiti, o Senhor já tinha me escolhido, o Senhor já tinha me separado. Ele já, realmente, ele deixou as 99 ovelhas para me pegar, assim como ele faz com você, assim como ele faz com qualquer outra pessoa. Porque essa é a vontade dele, que a gente se renda aos pés dele. E não fui eu que o busquei, foi ele que me buscou. Ele esperou todos aqueles anos e permitiu que muitas coisas acontecessem na minha vida porque eu tomei decisões erradas. Eu agia por conta própria, eu achava que as minhas decisões eram as melhores e na realidade eram as piores decisões. E ele me encontrou no meu quarto. E aí começou aquela sede de ler a palavra, de assistir pregações, de buscá-lo, de realmente construir relacionamento com ele. E, de verdade, eu tive outros momentos que eu pude aceitá-lo. Eu aceitei a ele, passou um tempo ali, continuei frequentando a igreja, mas depois eu me afastava. Mas porque eu não tinha conhecido realmente quem ele era. Eu não tinha tido a experiência com ele. Não foi nada extraordinário, foi no ordinário que ele me encontrou, no meu quarto que ele me encontrou. E hoje eu realmente consigo enxergar que eu me converti porque eu não quero mais aquela vida. Eu não quero mais a vida que eu tinha de tomar decisões sozinha, de ir para o mundo, de ir para festas, de ir para bebedeira, de ir para farra, de agir por conta própria. Eu não quero mais agir dessa forma, porque eu sei como foi essa vida e o que essa vida me trouxe de malefício. Então, eu não sinto mais. É interessante como o Senhor muda o nosso coração, porque eu não sinto mais vontade de ter aqueles hábitos que eu tinha antes, né, aquelas atitudes erradas.
eu não sinto mais vontade de fazer nada do que eu fazia antes. E é interessante que não foi porque eu quis, mas porque o Senhor quis e Ele colocou essa vontade no meu coração. É tanto que se eu encontro com pessoas que ainda possuem o hábito que eu tinha antes, né, que ainda estão no mundo, eu sinto que eu não pertenço àquele lugar, eu não pertenço, eu não sou dali. Então, essa graça que chegou até mim, ela não pode parar em mim, ela tem que continuar. Então, agora, recentemente eu comecei um trabalho de tentar evangelizar as pessoas do meu convívio. Então, não é fácil porque às vezes as pessoas não acreditam no que você vive, não é fácil. Mas você tem que falar, não obrigando a pessoa, mas falar do teu testemunho, de como o Senhor mudou a tua vida, de como você era e o que você se tornou. E é normal, as pessoas que convivem com você conseguem também ver essa diferença. Então você não precisa obrigar a pessoa, você tem que agir dessa forma, porque senão você vai para o inferno. Não é assim. Você tem que falar como o Senhor mudou a tua vida, de das coisas que aconteceram depois que você aceitou a Cristo. Então, a gente tem que entender que quando nós somos salvos da vida que nós tínhamos, nós temos que fazer isso com outras pessoas, falar de Jesus para outras pessoas. A graça não pode parar em nós. O que o Senhor fez não pode parar em nós. Nós temos que falar dele para as pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja inserido, no ambiente que você estiver. Nós, quando temos oportunidade, quando tivermos oportunidade, a gente fala, e quando a gente não tiver oportunidade, a gente cria uma oportunidade para falar. Então é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que não pare em você o que o Senhor fez na tua vida. Que continue. Porque quando você fala de Jesus para uma pessoa, essa outra pessoa vai conhecer a Cristo e essa outra pessoa vai falar de Cristo para outra pessoa e é isso, vai seguindo, vai sendo propagado o Evangelho. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Eu não tenho um grande testemunho de eventos grandiosos que aconteceram, mas o Senhor pega cada um da forma que Ele quer. O Senhor fala da forma que Ele quer. Então, é isso. Que você possa ser abençoado através dessa palavra e que você abençoe outras pessoas com o que aconteceu na tua vida. Como o Senhor mudou a tua vida. Você deve falar o que Ele fez por ti para outras pessoas, para que essas outras pessoas possam conhecer a identidade de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente e comenta aqui embaixo se esse vídeo falou com você, compartilha ele com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Até mais!